Bom dia, paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem? Hoje mais uma aula EBD em casa e hoje nós vamos aprender sobre o caráter cristão. O tema da lição é uma pergunta, na verdade. Você é um genuíno cristão? Nós vamos aprender hoje, amém? Nós vamos aprender através de dois textos e de algumas referências. Primeiro texto básico é Daniel capítulo 6, versículo 3 e 4, que diz assim: Então o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. 4. Então os príncipes e presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum vício ou culpa. Forte, né, irmão? É forte. Agora vamos ler o segundo texto básico que está no livro de Jó, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desvia-se do mal. Que lindo, né, irmãos? Muito lindo, né? São dois textos que falam, que dão dois modelos, dois exemplos de homens íntegros, homens que serviam ao Senhor nos primórdios, né, dos tempos e que eram exemplos de homens íntegros que tinham um caráter confirmado por Deus, aprovado por Deus. Porque é o que nós queremos, né, irmãos? Nós queremos ser aprovados por Deus, não é isso? Por isso que nós buscamos a Deus todos os dias, nós estamos na igreja, nós estamos servindo, estamos a cada dia buscando melhorar, né? Porque nós queremos ser aprovados por Deus. É bom ter a aprovação da sociedade, sim, mas é o melhor ter a aprovação do nosso Deus, né? Porque na mão dele que está a recompensa, que é o céu, que é o que nós todos estamos buscando, nosso esforço todo é para isso, é para morar no céu. Então, vamos aqui entender exatamente o que é o caráter cristão, né? E o que não é o caráter cristão, para que a gente possa buscar nosso crescimento, a nossa melhora, porque é por isso que nós aprendemos a palavra de Deus. Não é só para acumular horas ou conhecimentos ou decorar textos bíblicos, não. É para crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus e aprimorar as nossas vidas. Por isso que nós estamos aqui, né? Esse é o motivo de tudo. Vamos lá, então. Aqui eu escrevi alguns objetivos da nossa aula. O primeiro objetivo da nossa aula é entender o que é o caráter, qual a definição da palavra caráter. Depois nós vamos entender a, o, que, o que explica, o que define o caráter cristão, o caráter do servo e da serva de Deus. E depois nós vamos entender como melhorar o nosso caráter. Esses são os objetivos da nossa lição hoje e que nós vamos aprender em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós estamos aqui vivendo num mundo muito difícil em que a gente precisa ter muito discernimento, ter muita sabedoria para saber de fato quem é a igreja e quem é multidão no meio da igreja, dentro da igreja. Eu sempre falo isso. Sempre falo isso para os irmãos, sempre falo isso quando eu estou pregando, ou quando eu estou ensinando a palavra de Deus, na escola bíblica presencial na igreja, que a gente precisa saber discernir, né? Discernir por quê? Para quê? Para que eu preciso saber discernir a vida do meu irmão, de quem está perto de mim? Para eu poder me proteger, para eu poder me proteger dos falsos ensinamentos, das falsas profecias, das opiniões malignas, das doutrinas erradas. Então é necessário saber, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo mais difícil, como nós já estudamos na aula anterior, tempos trabalhosos, onde nós precisamos saber discernir muito bem tudo, para que a gente possa estar na presença de Deus seguros e tendo a certeza de que nós não estamos perdendo tempo, né? Não estamos perdendo tempo, porque é difícil, né? É complicado perder-se muito tempo, muitos anos, e depois olhar para trás e olhar e ver que nós não saímos do mesmo lugar, né? E que não nascemos de novo,
não estamos desenvolvendo o fruto do Espírito. Muitos não foram nem batizados com o Espírito Santo ainda depois de muitos anos de membro dentro de uma igreja, o que não garante nada, né? Não garante nada. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui. Então, irmãos, eu quero, nessa lição, o objetivo, nós queremos, né? É isso, aprender o que é o caráter cristão para saber se estamos ou não nesse objetivo, se estamos próximos ou se estamos muito longe disso, né? Então aqui eu quero deixar com você a definição do que é o caráter. O caráter, né? O caráter ele é o conjunto de atitude, de comportamentos, de ações, de reações, de pensamentos, tomadas de decisões, né? Que é a ação que define o caráter. O caráter ele não é visível. Você não pode ver o meu caráter e eu não posso ver o seu caráter. É como uma construção interna. Nós não podemos ver as bases internas de uma construção de um prédio. A gente só vê o que está por fora, nós só vemos o que está externo. Mas só conhece a estrutura interna as pessoas que participaram daquela obra, né? Eles conhecem a estrutura interna. Nós que estamos passando na frente, muitas vezes estamos morando naquele prédio, naquela construção, naquela casa, a gente não conhece, não sabe onde foi construído e muitas vezes não sabemos nem do terreno por baixo que foi feita aquela construção, né? Então nós temos que confiar ali no construtor, né? De que ela é uma obra boa, né? Então, essa é a definição de caráter, irmãos. É um conjunto de atitudes, de hábitos, de forma de viver, de agir e reagir. E isso é influenciado por quem nos criou, por quem nos ensinou, com quem nós convivemos, com quem nós continuamos convivendo, né? Então, o nosso caráter ele é construído pelo nosso meio familiar, pelos nossos ensinamentos, né? Onde nasce a família, a formação de caráter de qualquer pessoa. Muito pior ainda aquelas pessoas que não tiveram um apoio familiar. A pessoa que não teve um apoio familiar, ela vai viver assim, ela vai se formar uma pessoa no próprio entendimento, debaixo do próprio entendimento. Ela vai se tornar, vai formar o seu caráter, os seus pensamentos, as suas opiniões, baseado nos seus próprios entendimentos, sem saber se aqueles entendimentos estão validados de acordo com a palavra, se estão validados de uma forma correta, ética, moral, né? Então, por isso que nós estamos vendo muitos acontecimentos, muitos relatos de pessoas, de atrocidades, de muita violência, de muita desonestidade no Brasil e no mundo, né? Baseado em caráteres deformados. São caráteres de pessoas deformadas, que não foram aprimorados, que não foram ensinados corretamente. Então essas pessoas, elas vão crescer com um caráter problemático, mas muitas nem sabem. Muitas nem sabem que tem um caráter problemático. Elas acham que essa é a minha forma de agir, essa é a minha forma de ser. Então, muitos não entendem, né? Que existe um padrão, existe um modelo e que eu não posso fazer o que eu acho. Que existe uma forma, né, correta de agir. Então, essa é a definição do caráter, irmãos. Do caráter do homem e da mulher, seja servo de Deus, crente, não crente, católico, de qualquer outra religião, né? Nós sabemos que existem pessoas boas em todas as religiões. Em todas as religiões. O povo de Deus, às vezes, erra nisso, em achar que quem está fora da igreja não presta, que só presta quem está dentro da igreja. Pelo contrário, pelo contrário. Existe joio e trigo dentro e joio e trigo fora. O joio e o trigo está em todo lugar. Em toda religião tem gente má e tem gente boa. Tanto que Deus ele vai amealhando essas pessoas, vai buscando. Por isso que é importante a pregação da palavra. O nosso id é muito importante por isso, porque a gente vai buscar lá fora quem precisa vir para o aprisco de Deus, né? Estou falando aqui para servos de Deus,
Se alguém aqui estiver ouvindo essa palavra e que não entender essa linguagem, nós estamos querendo dizer que nós queremos aumentar o rebanho com o que é bom, aumentar o rebanho com pessoas boas, né? E com pessoas ruins, sim, porém que tem a necessidade, o desejo de melhorar, de crescer, né? Pode ser aquela pessoa que é ruim, não quer crescer, não quer melhorar, não quer expandir, não quer se renovar como pessoa, né? Moralmente, socialmente, emocionalmente. Essas pessoas, infelizmente, o Senhor diz que elas vão ser separadas do trigo, né? Porque o sentimento mais genuíno do trigo, do cristão verdadeiro, é a necessidade de crescimento, de melhora, de aprimoramento, de ter um caráter melhor a cada dia, de ser uma pessoa melhor a cada dia. O Evangelho tem essa essência, ser melhor, crescer a cada dia, né? E não estagnar, não retroceder, não piorar, não voltar às atitudes antigas, né? A ter atitudes, como a palavra do Senhor diz, não ser como o cão que volta ao vômito, né? Porque é forte, né, irmãos? É forte. Mas é a verdade. Muitos são como, assim, são como cães que voltam ao seu próprio vômito, né? Que em vez de melhorar, voltam a atitudes erradas, antigas. Atitudes que não são aprovadas pela palavra do Senhor e nem moralmente, socialmente, né? Uma coisa correta, ética e aconselhável. Então, existe essa diferença. Pessoas que querem crescer e melhorar como pessoa e pessoas que não querem. Então, essa é a definição de caráter. E agora nós vamos entender, então, que o caráter, ele se confunde muitas vezes com talento. Se confunde com talento. Esse é um ponto muito importante. O que significa isso? Significa que pessoas que falam bem, pessoas que cantam bem, profetas, pessoas que Deus usa, pessoas que têm um talento muito bom, até na sociedade, né? Mas que não tem caráter. Não tem caráter. Essa própria pessoa, ela se confunde, se atrapalha na própria vida e acaba desanimando, parando, caindo, desistindo, sendo envergonhado, se envolvendo em problemas, né, que vão atrapalhar a sua vida, o seu desenvolvimento, o desenvolvimento do seu talento, né? Então, assim, nós vamos entender que o talento não é a aprovação de caráter cristão. O talento, ele não é o atestado de que essa pessoa está no Senhor. Falar bem, pregar bem, ser usado na profecia, né, como boca de Deus, ser profeta, ser levita, louvar o Senhor, né, cantar muito bem, ser famoso e emocionar. Isso não é um atestado de aprovação cristã. Esse não é um atestado, sabe, irmãos, de que a pessoa está no centro da vontade de Deus, que essa pessoa está dando frutos do Espírito, que essa pessoa está crescendo espiritualmente. Não é atestado, não é comprovação. Eu posso pregar muito bem, eu posso cantar muito bem, eu posso falar publicamente muito bem, posso administrar muito bem, posso fazer muitas coisas muito bem. Porque o talento é isso, é inato, né? Deus dá àquela pessoa e ela desenvolve ali naturalmente, muito bem, né? Mas isso não é aprovação moral, não é aprovação espiritual, não é aprovação ética, não. Por isso que nós vemos muitos escândalos, né? Peço perdão pelo barulho que eu moro na avenida. Eu moro na avenida, uma avenida movimentada, e então o trânsito aqui é 24 horas, peço desculpas. Então, irmãos, isso não é de fato a aprovação. Por isso nós vemos muitos escândalos, né? Muitos grandes homens e grandes mulheres que têm, às vezes, muito talento, desenvolvem um talento muito bem, mas que existe podres na vida dessa pessoa, né? Existem momentos ocultos em que acabam vindo à tona com atitudes e uma vida paralela que não é boa,
né, muitas vezes até criminosa. Então, isso, infelizmente. Então, o que, que é o caráter cristão? O caráter cristão é um caráter aprovado pela Bíblia. Como nós já lemos aqui 2 exemplos no apoio da aula, que é o texto base da aula, que fala sobre Daniel e sobre Jó. A Bíblia tem outras pessoas. O próprio Jesus é o maior exemplo de um caráter aprovado por Deus, né? O Senhor Deus, ele deu ali o testemunho perante os discípulos dizendo que esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Então, um modelo mor de caráter cristão é o Senhor Jesus. Mas a Bíblia fala dos outros servos, dos outros personagens bíblicos que eram íntegros, retos, fiéis. E quando a gente está falando de caráter cristão, irmão, muita gente se confunde. As pessoas acham que caráter cristão é só aquela pessoa que é dizimista fiel, é ofertante, que obedece o pastor, que obedece a liderança, que não falta culto, que não se atrasa, que é um bom obreiro. Não, o caráter cristão, ele se reflete também na sociedade, primeiro na sociedade, né? Primeiro na sociedade. Eu preciso ser um bom pagador de imposto, eu preciso pagar minhas contas, não posso ser caloteira, né? Eu preciso ser, como que eu posso dizer, uma boa esposa, uma boa filha, uma boa vizinha, uma boa funcionária, né? Uma boa cidadã, uma boa cidadã que honra com seus compromissos sociais. Então, o caráter ele abrange todas as áreas da vida de uma pessoa, né? Um bom caráter ou um mau caráter. Ele abrange todas as áreas da vida de uma pessoa. Não é só dentro da igreja ou só fora da igreja. Muitas pessoas podem ser, eu sou uma ótima funcionária, uma funcionária exemplar na minha empresa, tanto que fui promovida. Porém, não é um bom obreiro, uma boa obreira, né? Não é um bom filho, não é um bom esposo, não é uma boa esposa, né? Não é uma amiga fiel, um amigo bom, né? A palavra do Senhor fala que existem muitos amigos que são mais chegados do que um irmão. Então, existe na realidade, nós temos muitos papéis para desenvolver como ser humano, né? E em todos esses papéis, o caráter cristão precisa ficar evidente e como exemplo, porque em todas as esferas da nossa vida, todo mundo vai dizer, ele é um crente, ela é uma crente. Se diz crente, se diz, né, servo de Deus. Então, todas essas esferas precisam ser aprovados. Nós precisamos ser aprovados como crente, como caráter cristão, em todas as esferas da nossa vida, né, em todos os papéis que nós vamos desenvolver. Tem papéis que nós recebemos na vida que não dá para recusar, que é o papel de filho, é o papel de esposo, de esposa, de filha, de nora, de genro, né, de irmão de sangue, né, de primo, né, tem papéis, esses papéis a gente não pode escolher desempenhar ou não, é natural, nasceu, vai ter que desempenhar esse papel, né, e muito bem. E aí o caráter de Cristo vai ter que aparecer aí, né, vai ter que surgir nesse momento. Então, este é o caráter que deve ser evidenciado pelo servo de Deus. E como nós já vimos aqui, o talento não pode ser confundido com um bom caráter. Talento não é caráter. Caráter é quem nós somos internamente. E o talento é aquilo que nós recebemos aqui na Terra para desempenhar, né? Muitos são até nos esportes, né? Por exemplo, é um talento, né? E que às vezes nós vemos histórias de grandes atletas que se atrapalham, estragam a carreira porque não souberam administrar sua vida pessoal, os seus problemas, os seus vícios, os seus maus costumes, às vezes com a família, às vezes consigo mesmo, né? E atrapalha o seu talento, atrapalha a sua vida. E esse é o conflito entre talento e caráter, que muitos confundem, né? Mateus capítulo 7, pela palavra do Senhor, no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do 21, o Senhor Jesus está falando justamente disso. Essa é uma referência para meditarmos na semana. O Senhor Jesus fala ali de pessoas que foram... Nós vamos ler aqui.
para que fique melhor, né? O Senhor diz assim, que muitos dirão naquele dia: Senhor, nós pregamos em teu nome, nós profetizamos em teu nome, em teu nome curamos enfermos, expulsamos demônios. E o Senhor vai dizer: aparta-te de mim, pois não vos conheço, né? Vós que praticais a iniquidade. Então, essas pessoas estavam pregando, orando, louvando, expulsando o demônio, exercendo o talento, executando o talento. Mas o caráter não era transformado. Ainda era um caráter de ímpio, um caráter de pecador, né? Então, deixa eu achar aqui para que a gente possa ler, né? Onde Jesus fala. Mateus capítulo 7, versículo 21, 22 e 23. É isso? Eu anotei errado. Espera só um minuto, irmãos. Só um segundo para ver se eu não anotei aqui errado. Mateus capítulo 7, versículo 21. Isso mesmo. Diz assim na minha Bíblia: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome fizemos muitas maravilhas. Então, lhes direi abertamente. Isso aqui é Jesus falando, né, irmãos? Isso aqui é Jesus falando. Então, lhe direis abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É pesado, é forte, né, irmãos? Isso aqui é Jesus falando, dando aqui um exemplo de talento, né, e de caráter. Então, nós entendemos aqui, até o momento, o que é o caráter, né, e o que é talento. Nós aprendemos já isso. Ou que você pode chamar de habilidade, desenvoltura, facilidade em desenvolver alguma tarefa com excelência, né? E que isso não pode ser pesado como santidade, como vida obediente diante do Senhor, não pode ser confundido. Então, a gente aprendeu até aqui o que é o caráter e o que é o talento, né? Aprendemos aqui 2 exemplos de Daniel e de Jó, de pessoas que eram homens que eram íntegros, de caráter cristão. Depois você lê a história de Jó e de Daniel, você vai ver esses 2 capítulos, Daniel capítulo 6 e Jó capítulo 1, falando desses 2 homens, desses 2 cristãos que servem de exemplo para nós. Nós sabemos como se desenvolveu a história de Daniel, como foi o testemunho de Daniel e como foi o testemunho de Jó também. Então, não deixa dúvidas para nós. Amém, irmãos? Acredito que até o momento a gente conseguiu explicar exatamente o que é as 2 coisas, né? Os 2 tópicos. O terceiro e último tópico eu quero falar com vocês, então, agora como é que eu já entendi o que é o caráter cristão e eu já consigo identificar se eu tenho ou não. Tem uma forma, uma dica, né? Para a gente descobrir como a gente vai saber se a gente tem caráter cristão ou se a gente ainda não tem um caráter transformado pelo Espírito Santo, se a gente tem, assim, defeitos, né? De formação, um caráter deformado, problemático, uma construção problemática, né? Eu vou perguntar o que muitos perguntam: quem você é quando você está sozinho? Quem você é quando você está sozinho? Você tem que responder. Se você tiver a oportunidade de pecar, de mentir, de adulterar, de roubar, de usar droga, de beber e ocultar tudo isso, esse é um caráter deformado, é um caráter maligno, um caráter de ímpio, que não foi santificado pela palavra do Senhor. O Espírito Santo não consegue, não trabalhou, não restaurou. Então, essa é uma pergunta muito séria, né? E que nós devemos nos perguntar: quem eu sou quando ninguém está vendo? Quem eu sou quando eu estou sozinha? Né? Esse é o maior exemplo para a gente saber quem nós somos.
Se estamos na presença de Deus para passar o tempo, ou se estamos em sinceridade na presença do Senhor. Então agora eu quero partir para o último tópico com os irmãos. E eu quero aqui colocar como crescer ou melhorar o meu caráter. Para fechar essa lição. Como crescer e melhorar esse caráter. Certo? Eu quero aqui dar o problema de uma pessoa que se atrapalhou na sua vida espiritual. Se atrapalhou é até engraçado falar, né? Mas que se prejudicou e acabou perdendo a vida e findando o seu ministério muito, muito antes do que Deus tinha planejado, que é Sansão. Sansão, ele tinha ali as suas fraquezas, as suas desobediências, ele não respeitava o seu chamado de nazireu e ele ali vivia uma vida descompromissada, né? Com o que Deus tinha chamado ele para viver, para fazer. Então, houve ali algumas quedas, algumas vergonhas, algumas humilhações na vida dele, porque ele não era fiel ao chamado dele, ele não era obediente, não era fiel ao ministério dele, e ele vivia uma vida de qualquer maneira, ele vivia o que ele queria, ele fazia o que a carne dele mandava, o que o seu instinto pedia. Então, com isso, acabou acontecendo um fim trágico, um fim que não era o que Deus preparou para ele, né? Não era o que Deus tinha preparado. Com certeza Deus tinha para ele um final de história longo, de longos dias de honra, de vitórias, porque Deus chamou ele para isso. Mas ele desonrou a própria vida. Então, é um exemplo de pessoa que não tinha um caráter cristão. Apesar de estar dentro de um chamado, de viver o chamado 24 horas, ele não tinha um caráter transformado. Ele se corrompeu, né? Ele se contaminou ali na idade adulta. Eu acredito que quando ele era ainda um menino, ele ainda vivia debaixo do controle dos pais, e os pais ali procuravam honrar o chamado e obedecer as regras que ele tinha que obedecer na sua vida, né? Então esse é um exemplo de uma pessoa que desonrou o seu chamado. Eu quero, para finalizar, então, como é que eu vou crescer? Como é que eu vou avançar? Como é que eu vou melhorar o meu caráter cristão? Para chegar no caráter cristão? Me analisando, através da oração, através da observação da palavra de Deus, eu vou crescer espiritualmente, eu vou conhecer. Eu quero deixar um texto para os irmãos aqui para encerrar, que fala exatamente do cidadão do céu, que é o Salmo 15. Deixa eu achar aqui com vocês para nós lermos. Diz assim: o verdadeiro cidadão do céu, Salmo 15. Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? A resposta vem a partir do versículo 2. Aquele que é limpo, aquele que anda em sinceridade e pratica justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com sua língua, que não faz mal ao seu próximo, não aceita nenhuma afronta contra o seu próximo, suborno. Aquele cujos olhos é réprobo, o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com um dano seu, não muda de postura, de opinião, não volta atrás. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura e nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Esse salmo é tremendo, né? Depois você medita nele, Salmo 15, o título diz assim, aqui ó, na minha Bíblia: o verdadeiro cidadão do céu. Que coisa linda, gente. E assim eu quero finalizar essa lição, quero finalizar essa aula, que diz sobre... Agora você pode responder a minha pergunta, a pergunta da aula. Você é um genuíno cristão? Se você ainda não for, não desanima, não desiste, não volta para trás. Não joga fora o que você já construiu. Não para. Prossiga, avança. Sabe por quê? Porque através da análise da palavra de Deus, através da oração, através do jejum, através do direcionamento do Espírito Santo, da ajuda de verdadeiros servos de Deus, de aconselhamento, você vai chegar
no caráter cristão. A tua base é a palavra de Deus. E você vai chegar. Faça a Deus uma oração sincera. Conversa com o Senhor. Se você encontrar em você traços de um cristão que não é genuíno, que não é um verdadeiro cristão, que ainda precisa de libertação, de transformação, busque a face do Senhor nesse objetivo. Ore ao Senhor para que o Senhor ajude a você desfazer, de tirar de dentro de você tudo aquilo que não é do Senhor. Tudo que atrapalha o seu chamado, tudo que atrapalha o teu ministério, que atrapalha a tua vida profissional, pessoal, familiar, a vida em sociedade, aquilo que você quer desenvolver, que você quer fazer, que você não consegue, que o teu mau caráter está atrapalhando. O Senhor, Ele é Deus, é poderoso. E de acordo com a palavra do Senhor, o Salmo 37 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo Ele fará. Como ele diz no livro de Provérbios, capítulo 5, confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes, não te apoiem nos teus entendimentos. A criação que você teve às vezes pode ter sido errada, mas o Senhor é Deus para mudar a tua história. Então, se você se identifica hoje como um cristão não genuíno, se entrega ao Senhor de corpo e alma. Analisa a tua história, escreve para Deus, aponta para o Senhor o que precisa mudar na tua vida e o Senhor vai agir, Ele vai trabalhar ao teu favor. Não desista, avança, porque o Senhor é contigo. Amém? O Senhor possa te abençoar, que você tenha uma semana abençoada. A próxima semana que se inicia será uma semana de bênção, uma semana de vitória. O Senhor vai segurar na tua mão, vai segurar na minha mão e nós vamos avançar no reino de Deus. Todo mal vai cair por terra pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? Fica na paz do Senhor. Obrigada pela tua companhia, pela tua paciência. O Senhor é contigo. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Tchau, tchau.